E aí pessoal, tudo na paz? Eu demorei, mas por motivos de quem leu os posts na comunidade sabe o que rolou. Enfim, sabemos muito bem que esse ano vai ter bastante lançamentos de peso, Resident Evil Requiem, GTA 6, Onimusha e muitos outros. E a pergunta que fica é, quem tem tempo mental e dinheiro pra zerar o tanto de jogo que sai esse ano? E é pensando nisso que eu olhei para trás e vi que temos um imenso mundo de jogos, que sequer viram a luz do dia, então eu resolvi tirar mais um da poeira de jogos, que é a minha biblioteca de games. E ele é, se não, o hack and slash que teve a sua popularidade nas alturas nos dias de hoje, mas em que sua época foi odiado e julgado, pois entregaram um jogo para um público totalmente diferente do que essa série tem. Metal Gear Rising Revenge é um daqueles jogos que ou você ama ou você não entendeu direito na primeira vez. Neste vídeo a ideia não é apenas dizer se Metal Gear é bom ou ruim, a proposta é entender o porquê desse jogo existir, como ele se encaixa no universo da franquia, o que ele faz de certo e onde ele dá as suas mancadas e principalmente porque ele se tornou um dos mais aclamados jogos da era PS3 e 360 com o passar dos anos. Então se inscreve no canal, deixa um like que é de graça, é só você apertar um botãozinho aí, cara, ajuda demais, sabia? E bora! Metal Gear Rising começou sua vida de um jeito bem diferente. Originalmente, ele seria desenvolvido pela própria Konami, com foco em um sistema de combate baseado em cortes livres, onde você poderia fatiar qualquer coisa em tempo real. A ideia era ambiciosa demais, o projeto acabou enfrentando inúmeros problemas técnicos, e é aí que entra a Platinum Games, conhecida por títulos como Bayonetta, Vanquish e Mad World. A Platinum pegou o projeto e praticamente reconstruiu tudo. Ela transformou o Rising em algo muito mais focado em combate rápido, preciso, técnico e estiloso. Em vez de tentar simular cortes realistas em tudo, o jogo aposta em sistemas bem definidos, limpos e uma curva de aprendizado baseada em habilidade. Raiden sempre foi uma figura controversa dentro da franquia. Em Metal Gear Solid 2, ele foi rejeitado por muitos jogadores que esperavam controlar Solid Snake. Com o tempo, porém, Raiden foi sendo relevado. Neste jogo, ele não é apenas um ninja cyborg estiloso, o que convenhamos é o design do Raiden. Pra mim, superou e muito do Metal Gear 4. Ele é um personagem em conflito constante entre a sua natureza violenta e o seu desejo de proteger os fracos. A famosa frase Jack the Ripper deixa de ser só um apelido e passa a representar o lado mais sombrio do Raiden. O jogo explora esse conflito de forma simples, mas eficiente, usando diálogos diretos, vilões provocativos e situações extremas para colocar Raiden sempre à beira de perder o próprio controle. Não tem como fugir, Metal Gear Rising é gameplay puro. Tudo nele foi pensado para manter você em constante movimento, leitura de tela e tomada de decisões rápidas. Não é um hack and slash de apertar botão sem pensar, é um jogo que exige atenção, reflexo e domínio das mecânicas. É quase parecido com Bayonetta, mas com estilo próprio. Desde os primeiros minutos, o jogo deixa claro que a agressividade é recompensada, mas só quando vem acompanhada de controle. Avançar na loucura quase sempre resulta em tomar uma dedada no cu, causando dano pesado. O combate desse jogo gira em torno de 3 pilares principais: ataque constante, defesa ativa e ritmo. Diferente de muitos jogos de ação, onde você espera brechas, aqui você cria suas próprias oportunidades. Os ataques leves e pesados se combinam em combos rápidos, mas o jogo nunca te força a decorar sequências complexas. O foco não está em memorizar comandos, e sim em ler o comportamento do inimigo e reagir na hora certa. Cada inimigo tem padrões claros de ataques, janelas de vulnerabilidade
e respostas específicas para a defesa. Isso faz com que o combate seja menos sobre força bruta e mais sobre o entendimento do sistema. O parry é, sem exagero, a mecânica mais importante desse jogo, então trate de aprender isso daqui. Diferente de jogos onde defender é apenas segurar um botão, aqui o parry exige que você ataque na direção do inimigo no exato momento do golpe. Como é que faz isso? Você aperta quadrado e coloca um analógico pra cima na hora certa, ou morre porque nem sempre você acerta, né? Quando você domina esse sistema, o jogo muda. O que antes fazia você ficar pucto passa a ser mais tranquilo e instintivo. Aí a sensação de controle aumenta drasticamente. O parry não só bloqueia o dano, como também quebra a postura do inimigo, abrindo espaço para contra-ataques devastadores. Em dificuldades mais altas, ele deixa de ser opcional e passa a ser obrigatório. É sério, aprende isso, vai ajudar bastante. Embora o parry seja bom, a esquiva tem um papel igualmente importante. Saber quando recuar, reposicionar e separar inimigos dentro da arena é fundamental, principalmente em combates contra múltiplos oponentes. O jogo constantemente coloca você em situações onde o erro não vem da falta de dano, mas do mau posicionamento. Ficar cercado quase sempre significa morte rápida. A recompensa vem de quem entende o espaço ao seu redor, usando o cenário para controlar o fluxo da luta. Nossa, fui filosófico agora, hein? Ou Blade Mode? Não. Eu prefiro chamar de modo katana. É um elemento mais icônico do jogo e também um dos mais inteligentes. É do caralho, o tempo desacelera e você ganha controle total dos cortes, podendo fatiar inimigos e objetos com precisão. Mas o modo katana não é apenas um recurso visual e fodástico, ele também está diretamente ligado à sobrevivência. É através dele que você corta as partes vitais dos inimigos e recupera vida e energia, bem estilo vampiro, sacou? Isso cria um sistema de risco e recompensa muito interessante. Para se curar, você precisa se expor, se aproximar do inimigo e executar o corte corretamente. Errar significa perder a oportunidade, ou ir jogar no vaso. Diferente de outros jogos de ação, esse aqui não permite recuperação de vida. Tudo depende da sua performance em combate. Ah, será que eu já tinha falado isso antes? A barra de energia usada no modo katana precisa ser administrada. Caralho, depois de 10 minutos de vídeo vai começar as caganeiras. Gastar tudo de forma impossível pode te deixar vulnerável nos momentos mais críticos. Esse sistema reforça a ideia de que o jogo premia habilidade, não grandiosidade de paciência. Enfim, chega disso, vamos falar das armas secundárias e a variedade de combate. Um dos aspectos mais interessantes da gameplay do jogo é que muita gente acaba ignorando numa primeira jogada, é a variedade real que as armas secundárias oferecem. Embora a katana do Raiden seja muito boa para o combate, o jogo foi claramente pensado para permitir experimentação. Cada sub-arma aqui não é apenas um número diferente de dano, elas mudam o ritmo da luta, o alcance dos golpes, a forma como você controla grupos de inimigos e até como você lida com certos chefes. A lança Polyarm, por exemplo, favorece jogadores que gostam de manter a distância e de primeira jogada é a melhor sub-arma que você vai ter. Ela tem alcance maior, golpes mais lineares e funciona muito bem contra inimigos rápidos ou em arenas mais abertas. É uma arma que reduz o risco, mas cobra precisão no posicionamento, pois quando você está no meio de um combo com ela, geralmente você pode acabar apanhando ainda assim. Já a foice Sai traz um estilo mais técnico. Ela permite prender inimigos, controlar movimentos e criar uma abertura no combate. Aliás, o nome dela é Sai Dystopia. Em dificuldades mais altas, essa arma se torna extremamente útil para controlar inimigos agressivos que não dão muito espaço para bater, mas no modo normal ela é bem descartável. Existem também armas mais pesadas que sacrificam velocidade em troca de impacto. Elas exigem que você seja mais cuidadoso com o inimigo, pois errar um golpe significa ficar vulnerável por mais tempo. Em compensação, quando acertam, causam um dano fudido e quebram a defesa com mais facilidade. A machete dupla faz muito bem esse papel. Lenta, porém mortal. Vale acertar em inimigos atordoados e não tenta usar em inimigos que ficam em zigue-zague. O mais interessante é que nenhuma dessas armas invalida a katana padrão. Em vez disso, elas funcionam como uma extensão do seu estilo de jogo. Caso seja mais agressivo, pode alternar armas para manter a apreensão constante. Se você for mais cauteloso, pode usar armas secundárias para controlar o campo antes de finalizar. Essa variedade também se reflete na forma como o jogo lida com grupos de inimigos. Usar sempre o mesmo combo tende a funcionar no início, mas conforme o jogo avança, os inimigos começam a punir comportamentos repetitivos. Você achou o quê? Que o jogo era só combinho aqui ou ali? Não mesmo, cara. Alternar armas durante o combate não é apenas estiloso, é estratégico. Saber quando trocar para uma arma de maior alcance, quando usar uma arma de controle ou quando voltar para a katana, cria uma camada extra de profundidade que recompensa os mais atentos. Então, achou que é pouco? É só isso? Espera aí que tem muito mais. A variedade de armas contribui diretamente para a rejogabilidade. Em uma segunda ou terceira jogada, experimentar armas diferentes muda completamente a sensação do jogo, especialmente em dificuldades mais altas. O jogo, nesse sentido, não te obriga a variar, mas ele te recompensa muito quando você decide variar. O sistema de progressão permite aprimorar armas, desbloquear habilidades e instalar chips de suporte
suporte que modificam atributos como defesa, recuperação de vida e eficiência energética. É isso aí, meus amigos, agora virou uma aula de ciborgue isso aqui. Essas melhorias não quebram o balanceamento, mas refinam seu estilo, e é possível montar builds mais agressivas, mais defensivas ou focadas em precisão. Realmente isso aqui é uma aula de ciborgue. Enfim, zoeiras à parte, esse jogo até que é acessível no início, mas é extremamente filha da puta nos níveis mais altos de dificuldade. Os modos Very Hard e References transformam cada encontro em um teste de reflexo e conhecimento dos sistemas. Nessas dificuldades não existe espaço para ficar errando. O jogo vai exigir domínio completo do parry, posicionamento e leitura de padrões. E é isso que faz esse jogo ser tão satisfatório. Ele respeita o jogador que se dedica a aprender. Sinceramente, eu acho que eu falei demais de espada, arma e combo. Vamos pros inimigos e chefes. E já vou logo avisando de spoiler, pois vai aparecer bosses que estão na história, então já fique esperto aí. Então, esse jogo entende muito bem que um bom jogo de ação não vive só de mecânicas refinadas e tudo mais, mas também de oponentes memoráveis. Aqui, os inimigos não existem apenas para testar seus reflexos, eles servem para provocar, irritar, desafiar e até fazer você repensar um pouco. Desde os inimigos comuns até os chefes principais, tudo foi pensado para reforçar a identidade exagerada e estilizada do jogo. Os inimigos básicos já cumprem um papel importante no aprendizado. Cada tipo de oponente introduz uma pequena variação de comportamento. Alguns atacam em grupos, outros avançam agressivamente, enquanto certos inimigos exigem parries precisos ou uso inteligente do modo katana. Conforme o jogo avança, esses inimigos passam a aparecer em combinações mais perigosas. O desafio deixa de ser apenas individual e passa a ser controle de arena. Saber quem eliminar primeiro, quando se defender e quando avançar vai ser sua principal arma. Só acho engraçado na parte em que tá um breu, porque não dá pra entender aqui. Se você atacar, você não pode usar o visor, sendo que na porra da luta com o boss ele usa o visor. Tipo, é o que, velho? Por que não pode usar os dois? Em dificuldades mais altas, até os inimigos comuns se tornam ameaças no nível PQP, punindo qualquer descuido, pois o jogo não quer e não vai permitir que você fique confortável. E não meta o louco de ir contra 3 VNTs. Porra, não faça isso. As porradas deles são seguras pra caralho e tira bastante HP. Não faz isso. Os mini-boss, que tem mais cara de boss do que mini, funcionam como pequenos exames do que o jogo espera de você naquele momento. Eles geralmente focam em uma mecânica específica, como parry, esquiva ou gerenciamento de energia. Esses encontros servem para preparar teu psicológico e mecanicamente para os confrontos maiores, elevando a tensão sem quebrar o ritmo da campanha. O primeiro grande chefe do jogo já deixa claro o tom de Metal Gear Rising. Enfrentar o Metal Gear Ray no combate corpo a corpo não é apenas um espetáculo visual, é uma mensagem direta pra você, o jogo vai ser insano. Esse boss mistura tutorial, desafio e espetáculo, ensinando mecânicas básicas enquanto constrói uma sensação de poder absurda. Ele não chega a ser um desafio de fato, mas calma, isso não significa que o jogo é fácil, nem pense nisso. Agora vamos pros chefes mais interessantes. Mistral é um dos chefes mais interessantes do ponto de vista do corpo, quero dizer, mecânico. Ela força o jogador a não ficar parado e a gerenciar múltiplas ameaças ao mesmo tempo, funcionando como um teste de maturidade do sistema de combate. O segundo é o Monson, ciborgue dos memes, e o chefe que define parry aqui. Ele te provoca verbalmente, quebra o ritmo da luta e pune qualquer vacilo. É uma luta frustrante no início, mas extremamente satisfatória quando se entende, mas ainda assim ela apela mesmo, quando começa a separar o corpo dele fazendo seus golpes ficar nulo. Eu morri algumas vezes pra aquele miserável, mas no fim eu tenho que dizer, que luta do caralho, mano. Que é isso que eu tô vendo? Tá louco? Monson também representa o niilismo extremo, servindo como contraponto direto à visão de mundo do Raiden. O terceiro boss é o Sundowner, e é força bruta e caos. Seu combate enfatiza a agressividade constante, destruição de cenário e tomada rápida de decisões. É uma desgrama total na primeira jogada, ele é um covarde filho de uma puta mesmo. Antes de você enfrentá-lo, você luta com 2 clones dos bosses anteriores controlados por IA, e caramba, isso acaba com você. Uma dica que eu dou, não use HP nessas lutas, ou você vai sofrer pra caralho no Sundowner. Ele tem blindagem explosiva e o corte tem que ser preciso. Essa é daquelas lutas que eu odeio, onde não é só você e o boss, e sim tem coisas externas atrapalhando, e nesse caso aqui é um helicóptero, covarde total, sem dúvidas. O jogo testa sua capacidade de manter a ofensiva sem perder o controle, misturando o espetáculo visual com o desafio mecânico. O quarto, Jetstream Sun, a famosa e incrível luta entre Raiden e Sam. Antes disso, vamos falar um pouco do Sam como personagem.
Challenge, o que eu acho no caso, pois mais tarde falaremos dele ainda assim. Bem, já viu um BR bem representado? Pois bem, esse aqui é um rival à altura de Raiden. Tem jogos como Devil May Cry 3, Bayonetta da vida, que seguem a mesma estrutura na história, só que de uma forma diferente. Falo dos rivais. Veja, Bayonetta e Jeanne, o Dante e o Virgil, o Alpha e o Ômega. Peraí, eu viajei na maionese. Mas aqui nesse jogo é Raiden e Sam. E tem que admitir, todos funcionam muito bem. Sam talvez seja o chefe mais respeitado pelos jogadores. Seu combate é quase um duelo justo, baseado em leitura, time e habilidade pura. E eu não vou mentir, o cara é bom de luta mesmo. Nem desarmado deu pra fazer alguma coisa. A lâmina de alta frequência é insana demais. E a música é impecável aqui. Já a gente fala das músicas. Eu não morri nessa luta uma vez, nem duas, nem 5. Foi mais ou menos umas 15 por aí. Foi quando eu comecei a repensar a vida se eu merecia isso tudo mesmo. O Sam parece que usa todas as brechas na luta para te acertar. Claro que você tem que fazer o mesmo, só que não é tão simples assim. Eu passei essa luta, mas com muito esforço. Essa luta não é uma briga simples, exige uma cautela, uma atenção e só sair fatiando não funciona, porque parece que esse arrombado tá só brincando com você. E o ápice disso tudo, o Senador Armstrong. Antes de Armstrong, vem um brinquedinho bem grande, lá ele, hein? A luta contra Metal Gear Excelsior é uma das lutas de robô mais fodas pra mim. Junto com um metal insano de fundo, entrando nos momentos certos. Puta que pariu, esse jogo impressiona demais. O Senador Armstrong é o resumo de tudo que Metal Gear Rising representa. Um vilão exagerado, carismático e ideologicamente provocativo. Ah, caramba, eu tenho que parar de botar nome assim, caramba. O combate final mistura múltiplas fases mecânicas variadas e uma carga narrativa intensa. É cansativo, absurdo e memorável, exatamente como o jogo propõe. Esse cara aqui é uma fábrica de memes e tem vários dele por aí, porque o personagem é incrível mesmo a maneira dele. E o único cara do jogo a fazer Raiden peidar na farofa na base da violência. Em gameplay? Bom, em gameplay é um boss filha da putamente difícil. Porra de luta é essa, meus amiguinhos? Eu me senti humilhado demais nessa luta. Eu fiquei pensando se sabia jogar videogame mesmo. Ah, mas isso na primeira maldita parte da luta. Na segunda parte, até que eu fui na porra nenhuma. Esse cara bate pra machucar. Ele é forte, muito forte. E toda vez que entra no modo katana para cortar aqueles concretos, eu me perco todo. Fala sério. Ainda assim, o que dizer dessa luta? Espetacular é o nome. Todas as cenas de ação são in-game. Tem CGI sim, mas todas as lutas de verdade são in-game. E vamos falar um pouco dos gráficos. Rising nunca teve a intenção de ser um jogo realista no ponto de vista gráfico. Desde o início fica claro que a proposta visual aqui é estilo, exagero e impacto, não fidelidade técnica. Os modelos dos personagens são marcantes com proporções exageradas, poses dramáticas e animações pensadas para valorizar o movimento. Os cenários variam bastante ao longo da campanha, cidades futuristas, desertos, bases militares, áreas industriais e campos de batalha destruídos. Nenhum deles tenta ser extremamente detalhados, mas todos cumprem bem o papel de palco para combate. Salve a Sala do Jardim, aquilo ali é lindo até hoje. A destruição de cenário, embora limitada, é usada de forma inteligente para reforçar a sensação de força. Outro ponto importante é a clareza visual. Mesmo em momentos caóticos, o jogo quase sempre consegue comunicar bem o que está acontecendo na tela. Ataques inimigos, efeitos de parry e golpes especiais possuem um feedback visual claro, algo essencial em um jogo tão rápido. Foi mal, eu tive que dar um corte aqui. O jogo mal tem loading de um capítulo para o outro, quase tudo é in-game a 60 FPS, rodando bem pra caramba, não tive bugs nem problema com frame rate. Tem seus momentos engraçados, como o guardinha otaku, que eu ri disso, caramba, mano, maluco secando a personagem que nem louco, olha isso. E os momentos Kojima, tem uns pôsteres de umas japonesas bem bonitas e sensuais. Hehe, boy. Agora vamos pra ela, a trilha sonora. A trilha sonora de Metal Gear Rising é uma das mais icônicas da história dos jogos de ação, e não é exagero dizer que ela faz parte ativa da gameplay. Cada chefe possui uma música própria, composta em camadas. No início da luta, a trilha começa de forma mais contida, muitas vezes instrumental. Conforme o combate avança e a intensidade aumenta, novas camadas entram, baterias mais agressivas, guitarras distorcidas e eventualmente vocais. Quem nunca escutou essa daqui? The Undead Masters, they gonna make a judgment call, give up a free forever, the voice on the bed, job. Olha, eu não sou o melhor cantor do mundo, velho. Na verdade, eu nem sei o que eu falei. Caramba, cadê o texto, mano? Esse sistema cria uma sensação única de progressão emocional. A música não apenas acompanha o combate, ela reage a ele. Quanto melhor você joga, mais intensa a trilha se torna, fazendo você se empolgar mais ainda. As letras das músicas frequentemente refletem a personalidade ou ideologia do chefe enfrentado. No confronto contra Monster, por exemplo, a música reforça o niilismo e o caos. Já em batalhas como a do Jetstream Sun, a trilha passa uma sensação de duelo e respeito mútuo.
Isso faz com que cada chefe não seja lembrado apenas pelo gameplay, mas também pelo som que o acompanha. Muitas dessas músicas se tornaram extremamente populares fora do jogo, virando memes e sendo redescobertas por novas gerações. Durante os combates comuns, a trilha também mantém o ritmo acelerado, ajudando a sustentar a adrenalina sem se tornar cansativa. O jogo sabe quando segurar a música e quando deixá-la explodir. Metal Gear Rising é um exemplo raro de jogo onde a trilha sonora não é apenas um complemento, mas um elemento estrutural da experiência. Separar o impacto da música do impacto da gameplay é praticamente impossível. Mas eles conseguiram. O jogo recebeu 2 DLCs focadas em história, que mesmo sendo relativamente curtas, ajudam a expandir o universo do jogo e aprofundar personagens importantes. Eles não são apenas desafios extras, funcionam como capítulos complementares à narrativa principal. Começando pela do Sam, é sem dúvida a mais lembrada e celebrada. Aqui o jogador assume o controle de Sam antes dos eventos principais do jogo, entendendo melhor sua filosofia, seu código de honra e o caminho que levou a trabalhar ao lado da World Marshal. Em termos de gameplay, a DLC tem um ritmo diferente do Raiden. Sam é mais direto, mais agressivo e menos dependente de mecânicas como o modo katana. Sam mal tem adaptações cibernéticas. O cara veio do Brasil, dá pra entender, né? Tudo caro. Ainda assim, você pode tirar uma onda dos inimigos. E eu curto o estilo dele, porque mesmo assim o cara é sarcástico. Mas, com os VNTs pesados, o Sam sofre um pouco em termos de gameplay. Eu tive que me forçar a ir um estilo mais defensivo contra esses. Tanto que o primeiro sub-boss que ele enfrenta vem pra cima de você com uma agressividade absurda, irmão. A DLC humaniza o Sam. Ele deixa de ser apenas um rival estiloso e passa a ser um personagem com motivações claras, orgulho próprio e uma visão de mundo que entra em choque direto com a do Raiden. Já a DLC de Blade Wolf traz uma proposta diferente. Em vez de focar em honra e rivalidade, ele explora o ponto de vista de uma inteligência artificial criada para matar. A campanha é ainda mais curta e simples, mas serve para aprofundar temas recorrentes de Metal Gear, como identidade, livre-arbítrio e o que significa ter consciência. Blade Wolf questiona sua própria programação e seu papel no mundo. Em gameplay, Blade Wolf apresenta habilidades próprias, gadgets e um ritmo mais estratégico, oferecendo variedade sem reinventar o sistema. Também temos missões em RV, desafios focados em habilidade. Funcionam como arenas de desafios focadas exclusivamente em gameplay. Essas missões colocam você em situações específicas. Derrotar inimigos em tempo limitado, enfrentar ondas sucessivas de oponentes, eliminar alvos com restrições ou sobreviver usando recursos limitados. E na moral, não é pra mim, eu tentei muito, mas eu dei rage kit aqui, é muito difícil, eu vou ficar devendo pra vocês essa. O maior mérito do jogo está no seu sistema de combate. Poucos jogos de ação conseguem equilibrar tão bem acessibilidade e profundidade. É fácil entender o básico, mas dominar o parry, o ritmo e o posicionamento transforma completamente a experiência. Cada chefe ensina algo a você, eles não estão ali apenas para impressionar visualmente, mas para testar tudo o que foi aprendido até aquele momento. Isso cria lutas marcantes e com identidade própria. A música não serve apenas como pano de fundo, ela cresce junto com o combate, reforça a emoção e ajuda a transformar cada luta em momentos memoráveis. É um dos maiores diferenciais do jogo. Mesmo não sendo tecnicamente impressionante, o estilo exagerado e estilizado faz com que Metal Gear Rising envelheça muito melhor do que jogos que tentaram buscar o realismo. Dificuldades mais altas, missões VR, DLC e variedade de armas incentivam o jogador a voltar várias vezes. É um jogo que foi feito para ser rejogado. Ok, mas onde ele tropeça? Bom, a campanha principal é curta. Mesmo sendo intensa, a campanha pode ser concluída rapidamente, o que pode frustrar quem espera uma experiência mais longa logo de primeira. Eu disse longo, é longa, caramba. Apesar de tocar em temas interessantes como violência, ideologia e identidade, o jogo nem sempre aprofunda essas ideias com complexidade vista em outros títulos da franquia Metal Gear. Afinal, ainda leva o nome de Metal Gear, né? Fora a dependência muito alta do parry. Embora o parry seja excelente, ele acaba sendo quase obrigatório, principalmente nas dificuldades mais altas. Jogadores que não se adaptam a essa mecânica podem se sentir travados ou passarem raiva mesmo. Os inimigos comuns também têm uma certa repetição. Fora os chefes, alguns tipos de inimigos acabam se repetindo bastante ao longo da campanha, o que pode reduzir o impacto de certos eventos. Os pontos fracos desse jogo não anulam os seus acertos, ele mostra mais os limites da proposta do que falhas graves de design ou coisa do tipo. Metal Gear Rising Revenge é um daqueles jogos que só fazem sentido quando você entende a proposta por trás dele. Ele nunca tentou substituir Metal Gear Solid, nunca tentou ser o sucessor espiritual da espionagem tática do Kojima. Pelo contrário, Rising existe justamente porque ele escolheu seguir um caminho completamente diferente. Ao abandonar o stealth e abraçar a ação pura, o jogo encontrou uma identidade própria dentro de uma franquia gigantesca. Ele não tem medo do exagero, da velocidade ou do absurdo ou do ridículo. Tudo aqui é levado ao máximo: golpes, trilhas sonoras, vilões, diálogos e até ideias que ele tenta discutir. No controle, Metal Gear Rising entrega algo raro, um sistema de combate que realmente recompensa a dedicação. Quanto mais você aprende,
melhor no jogo você fica. Quanto mais você entende o parry, o posicionamento e o ritmo, mais prazeroso cada combate se torna, com um personagem que coube perfeitamente bem nessa trama toda. Narrativamente, mesmo sem a complexidade tradicional da série Metal Gear, Rising ainda conversa com temas importantes: violência, identidade, livre-arbítrio e ideologia. Raiden não é apenas um protagonista estiloso, ele é um personagem em conflito constante, tentando justificar suas ações em um mundo que normaliza a brutalidade. Os vilões, por mais exagerado que sejam, funcionam como espelho distorcido dessas ideias. Cada chefe representa uma visão de mundo levada ao extremo, provocando tanto o Raiden quanto o jogador. Com o passar dos anos, Metal Gear Rising também ganhou uma nova vida. Memes, vídeos e trilhas remixadas e redescobertas fizeram com que o jogo alcançasse uma geração que talvez nunca tivesse tido contato com o jogo no lançamento. E é curioso mesmo que, fora de contexto, ele continua funcionando bem. E sabe por que disso? Isso acontece porque o Rising tem personalidade. Ele não é genérico, não é tímido e não tenta agradar todo mundo. Ele sabe exatamente o que quer ser. Hoje em dia, Metal Gear Rising é lembrado não apenas como um spin-off estranho, mas como um dos jogos de ação mais marcantes da sua geração. Um título que ousou, arriscou e acertou mais do que errou. É verdade, o público de Metal Gear Solid não é um público de hack and slash em si. E esse jogo não é especial por ser diferente de Metal Gear Solid. Ele é especial porque provou que até uma franquia tão consolidada pode se reinventar, desde que exista coragem para isso. E talvez essa seja a maior mensagem do jogo: quem não consegue abrir mão de nada, não consegue mudar nada. É isso, meus amigos. Desculpa a demora para postar, esse vídeo rolou uns problemas no meio do caminho, mas agradeço mais uma vez o pessoal novo que chegou no canal. E sejam bem-vindos, né? Se você gostou do canal, se inscreva aí, deixa seu like, comenta a sua opinião por parte desse jogo e me diga qual é o próximo jogo que você quer ver review aqui no canal. Eu sou o Rick, até a próxima.